Olá, está começando o Pauta Aberta dessa terça-feira, 19 de julho. Hoje sou eu, Vanessa Brolo, quem te faz companhia. Confira os destaques dessa edição. Pelo menos 6 estados anunciam redução do ICMS sobre etanol hidratado. E a expectativa é que essa redução chegue nos postos de combustíveis. E além do etanol, vai ter queda no preço da gasolina. A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço a partir de amanhã. E a queda deve ser de 20 centavos por litro. Eleições 2022 vai até dia 18 de agosto, prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito. Saiba como fazer essa solicitação. O IBGE começou o treinamento presencial para o censo deste ano. Mais de 180 mil recenseadores vão visitar a Casa de Famílias Brasileiras. O Egito se manifesta e diz que pretende exportar gás natural e outras fontes energéticas, como hidrogênio e energia eólica e solar para a Europa. Vacinação contra o coronavírus começa amanhã no Rio de Janeiro, a 4ª dose para quem tem 35 anos ou mais. Hoje é Dia da Caridade e na nossa série de reportagens você vai ver exemplos de pessoas que se doam para salvar vidas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pauta Aberta. Esperança de alívio para o bolso. Pelo menos 6 estados anunciam redução do ICMS sobre etanol hidratado. E essa redução deve chegar em breve nos postos de combustíveis. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina anunciaram a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, do etanol hidratado. Em São Paulo, a alíquota passou de 13,3% para 9,57%. A estimativa do governo é que a ação reduz o valor na bomba em 17 centavos. Em Minas Gerais, a alíquota passou de 16% para 9%. Já no Paraná, o ICMS do etanol passou de 18% para 12%. Em Goiás, o imposto passou de 30% para 17%, o que deve gerar uma diminuição de cerca de 85 centavos no litro do combustível nas bombas. Para o etanol, a alíquota caiu de 25% para 17%, com uma redução estimada de 38 centavos por litro nos postos. Outros serviços também tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás, como serviços de telecomunicação, energia elétrica para famílias de baixa renda e de 29% para 17% para os demais consumos. Essa redução ocorre como consequência da promulgação na semana passada de uma emenda constitucional que prevê compensações da União para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Essa emenda faz parte da mesma proposta que prevê o aumento de benefícios sociais e criação de outros até dezembro. Na última semana, os governos do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais também anunciaram a redução do ICMS dos combustíveis. Até o momento, 11 estados e o Distrito Federal entraram em uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a lei que reduz o ICMS. Eles alegam que terão perdas bilionárias de receita que podem comprometer investimentos obrigatórios em saúde e educação. E olha que boa notícia, a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã, quarta-feira. O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados. A redução do preço da gasolina será de 20 centavos por litro, ou menos 4,93%. Essa é a primeira queda desde dezembro. O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. O consumidor atento já percebeu que vários produtos vendidos nos supermercados têm diminuído de tamanho, mas não de preço. A prática ficou tão comum nos últimos tempos que ganhou até nome: reduflação. O preço é o mesmo, mas a quantidade cada vez menor. Em vários itens. E não sei o que eles fizeram, principalmente papel toalha, parece que diminuiu, digamos, 20%, né? Padaria, supermercado, chocolate, o pão que tinha um tamanho e um preço virou um pão menor, um preço igual.
A prática não é nova nem ilegal, já tem até nome, reduflação. A estratégia das empresas é fazer com que o produto possa ser adquirido pelas famílias que têm menor poder de compra agora. Basicamente, a família não ia ter condição de comprar, abaixando o ticket médio, ela consegue comprar o bem, mesmo levando menor quantidade para casa. Mas para não ser considerada abusiva, a redução precisa ser muito bem informada. Uma portaria do Ministério da Justiça determina que no rótulo devem constar as quantidades antes e depois da alteração. Também precisa constar a redução em termos percentuais e absolutos. Tudo isso em letra maiúscula e em cores bem diferentes do resto do rótulo. As informações precisam constar na embalagem por pelo menos 6 meses. Como em alimentos, guloseimas e produtos de limpeza, a prática reduz em média 20% do peso das embalagens. Aqui em São Paulo, uma lei estadual também prevê multa se a empresa não atender às normas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a prática pode confundir e ser considerada abusiva. O que não pode é haver uma redução da quantidade ou do tamanho do produto sem que isso seja avisado de modo ostensivo ao consumidor. A partir do momento que você compra com uma determinada frequência aquele produto, você deixa de examinar aspectos que, em tese, você olharia numa primeira compra. E é aí que, se não houver uma informação clara e adequada, se torna ilegal a prática. O Pix é um sucesso entre os brasileiros e já é uma das principais formas de transações financeiras no país. Mesmo assim, as funcionalidades Pix-Saque e Pix-Troco ainda registram uma baixa adesão. Um balanço feito pelo Banco Central do Brasil mostrou que entre dezembro de 2021 e junho deste ano foram realizadas mais de 868 milhões de transações das modalidades Pix-Saque e Pix-Troco. Essas transações movimentaram mais de 122 milhões de reais. Em junho, o sistema de pagamento instantâneo movimentou mais de 700 bilhões de reais em 1,634 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, mais de 17 trilhões de reais foram movimentados nessa modalidade de transferência. Os números de operações com as modalidades, sobretudo a de Pix-Saque, que movimentou mais de 31 milhões no último mês de junho, têm crescido desde que foram lançadas. Com essa funcionalidade, os usuários podem fazer saques em estabelecimentos comerciais, não só em caixas eletrônicos. A questão é que a oferta dessa opção depende dos sistemas de adaptação das lojas. São elas que definem também se oferecem ou não essa modalidade. Vamos falar de eleições. Após 2 décadas em queda, o número de eleitores com menos de 18 anos volta a crescer. A última vez em que foi registrado um aumento no número de eleitores que não são obrigados a votar foi em 2002. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o número de jovens de menos de 18 anos aptos a votar passou de 2.200.000 em 2002 para 1.400.000 em 2018, o número mais baixo da série histórica. Hoje são 2.100.000. Para os cientistas políticos, o principal fator que explica esse fenômeno é a mudança na forma como a Justiça Eleitoral se comunicou com os jovens nesse ano. Antes, o TSE optava por fazer uma comunicação mais tradicional, com destaque para as campanhas na televisão. Isso mudou nesse ano, com a Justiça Eleitoral aumentando a presença em meios virtuais e aproveitando o engajamento de influencers. A campanha foi mais assertiva, foi mais capaz de dialogar de forma clara com determinado público, da forma como esse público gosta de se comunicar. O movimento ganhou mais corpo em março desse ano, mês em que, segundo dados do TSE, começou um crescimento maior no número de aptos a votar dessa faixa etária. É possível que esse número também tenha sido impactado pela proximidade com a data final para tirar o documento, que foi em 4 de maio. E ainda sobre eleições, começou essa semana o prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito.
A ação autoriza o voto para quem vai estar fora do seu domicílio eleitoral nos dias da eleição. O primeiro turno da eleição desse ano acontecerá em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno para presidente e governadores ocorre no dia 30 do mesmo mês. O cidadão pode fazer o pedido para votar fora do seu domicílio em cada turno de forma separado ou para ter direito nos 2 dias de votação. O prazo termina em 18 de agosto. Não há possibilidade de requerer o serviço pela internet. A pessoa deve ir presencialmente a um cartório eleitoral e solicitar o voto em trânsito. Na ida ao cartório, é obrigado a indicar em qual cidade o cidadão irá votar e é preciso levar um documento com foto. Estão aptos a receber eleitores em trânsito, capitais de estados e municípios com mais de 100 mil eleitores aptos a votar. Não é o total de habitantes. A conta leva em consideração a quantidade de eleitores. Os locais oficiais de votação em trânsito estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. As sessões voltadas para eleitores em trânsito terão um mínimo de 50 pessoas e o máximo de 400. E o IBGE começou o treinamento presencial para o censo deste ano. Mais de 180 mil recenseadores vão visitar a Casa das Famílias brasileiras. Esta é a última fase do processo de treinamento dos recenseadores e acontece em milhares de locais em quase todos os municípios do Brasil durante esta semana. A próxima etapa vai ser marcada pelo início das visitas às casas dos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. O treinamento repassa técnicas de como abordar as pessoas na casa delas, como o recenseador deve se apresentar, explicando o que é o censo do IBGE. Vale lembrar que os recenseadores vão usar uniforme com colete e boné, além do crachá com o telefone do IBGE. Se a pessoa não se sentir segura com a abordagem, pode fazer contato pelo 0800 721 8181 para confirmar a identidade do entrevistador. Vamos falar agora sobre saúde pública. Começa amanhã no Rio de Janeiro a 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para quem tem 35 anos ou mais. Esta é a segunda dose de reforço ou a chamada 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelas redes sociais. Ele lembrou que é preciso respeitar o intervalo de pelo menos 4 meses após a primeira dose de reforço para receber a segunda dose. É importante lembrar também que se você estiver com sintomas de gripe, não pode receber o imunizante e deve procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para fazer o teste de Covid-19. E atenção! Começa amanhã também no Rio a vacinação contra a Covid para crianças de 3 anos. Será utilizada a Coronavac com esquema de 2 doses e intervalo de 28 dias entre elas. A crise energética na Europa. O Egito anunciou que pretende fornecer gás natural para o continente europeu. O presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, fez um pronunciamento nesta semana no qual destaca a parceria entre o Egito, país do norte da África, com a Europa no fornecimento de gás natural. A Rússia é a principal fornecedora da Europa. Apenas no ano passado, 40% do seu gás natural foi utilizado como fonte energética. Com a guerra entre os eslavos, além da inflação econômica europeia, o receio do corte total mostra uma preocupação entre os líderes que procuram alternativas para os próximos anos. Desta forma, o Egito pretende exportar para a Europa gás natural e mais outras fontes energéticas como hidrogênio, energia eólica e solar, disse Al-Sisi. Outra parceria realizada foi com o Azerbaijão. Para duplicar as importações de gás natural da nação rica em energia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinou um acordo que tem como proposta impulsionar laços e benefícios com o Azerbaijão. Aqui no Brasil, mesmo no inverno, a temperatura no Rio de Janeiro passou de 30 graus no fim de semana. E a onda de calor extremo na Europa preocupa as autoridades de saúde. O tempo está realmente diferente, não é? Chegou a vez da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales enfrentarem as temperaturas recordes no verão europeu. A previsão nesta semana para a Grã-Bretanha é de máxima chegando a 41 graus, algo jamais imaginado por lá. Tanto é verdade que em algumas cidades não há aparelhos de ar-condicionado e os prédios foram construídos para reter o calor.
por causa do frio nesses lugares. A temperatura recorde máxima registrada foi no verão de 2019, quando os termômetros chegaram a 39 graus. As autoridades da Espanha e de Portugal já contabilizam 1.000 mortes relacionadas à onda de calor e os incêndios florestais. Nos países ibéricos, a temperatura chegou próxima de 47 graus. Esse registro aconteceu na cidade de Viseu, distante 300 quilômetros de Lisboa, em Portugal. Na França, 14.000 pessoas foram obrigadas a sair de suas casas por causa dos incêndios em florestas. Já aqui no Brasil, o inverno também tem sido quente em algumas regiões. No Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima registrada no fim de semana foi de 37 graus em Irajá, com sensação térmica de 41 graus. Essa foi a temperatura mais alta registrada no inverno carioca. Veja no próximo bloco a segunda reportagem da série sobre caridade. Você vai conhecer exemplos de pessoas que salvam vidas. Fique com a gente, voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com Pauta Aberta dessa terça-feira, agora 16 horas e 54 minutos. Que bom ter a sua companhia e audiência. Hoje, 19 de julho, é Dia da Caridade. E você está acompanhando aqui no Pauta Aberta uma série de reportagens sobre esse tema. Hoje vamos conhecer exemplos de como a caridade ajuda a salvar vidas. A tragédia das chuvas em Pernambuco moveu muita gente à caridade. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, foram atendidas cerca de 5.000 famílias com mais de 5 toneladas de alimentos, kits de higiene e limpeza, colchões e cobertores. O montante arrecadado em conta bancária foi de R$1.700.000. Mas é somente uma tragédia que faz o homem ser caridoso? Não, a caridade está no dia a dia de muitas pessoas, desde a esmola no sinal de trânsito até a doação de seu tempo e seus dons. A Igreja da Madre de Deus, no Recife Antigo, tem profissionais de todas as áreas como voluntários na entrega de cestas básicas. O médico oncologista Hélio Fonseca atende os mais pobres, de graça, no consultório Irmã Dulce, montado nas dependências da mesma igreja. Faz isso de coração. Então, é uma satisfação e uma alegria muito grande de fazer parte desse projeto, dessa missão, dessa obra aqui da Igreja de Madre de Deus, junto com o Padre Frei Damião. Eu me sinto muito feliz. Foi para isso que eu fiz medicina, para atender as pessoas, para poder transformar a vida de pessoas. Lógico que nós temos nossas atividades fora, mas eu sinto a necessidade muito grande de poder ajudar o próximo. Eu acho que isso faz parte da essência do ser humano. Eu acho que a gente tem uma missão aqui na nossa terra e Deus permitiu que eu tivesse condições de exercer uma profissão onde eu possa ajudar as pessoas e o próximo. A caridade é uma via de mão dupla. Fazer o bem faz bem. A alegria da irmã Josevânia Alves é prova disso. Ela se dedica ao abrigo São Francisco de Assis, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, cuidando de idosos sem família que viviam em situação de rua. Quando a gente acolhe e a gente faz o bem, a gente planta esta semente no coração dos nossos idosos, é muito gratificante ver quando eles chegam, como eles chegam. Tristes, abatidos, muitos, a maioria chegam com depressão, não conseguem confiar em ninguém, porque o que eles encontravam na rua foram pessoas que não ajudavam, né, a ser humanos melhores, mas procuravam trazer mais dores e sofrimentos. E aqui nós ensinamos para eles e plantamos e construímos todos os dias junto com eles que nós somos uma família. E é gratificante sentir no olhar de cada um, depois de alguns meses, a confiança, o carinho, a retribuição e a gratificação que eles têm no coração para com cada irmã, para com cada voluntário que aqui vive, que aqui abraça essa causa de misericórdia do idoso abandonado
que nós acolhemos com tanto carinho há mais de 61 anos. Uma das obras de caridade da Arquidiocese de Olinda e Recife é a Santa Casa de Misericórdia. Voluntários e profissionais revezam-se no atendimento a idosos, crianças, deficientes visuais, doentes. São 7 instituições da Santa Casa espalhadas pela região metropolitana do Recife, fazendo o bem sem ver a quem. Uma força e tanto para os que enfrentam os desafios da desigualdade social em nosso país. Nós aprendemos desde o catecismo que as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Mas, sem dúvida nenhuma, a caridade dá sentido à nossa vida cristã. Não podemos viver o Evangelho se não procuramos colocar em prática essa dimensão fundamental. E ter caridade é ver, ter compaixão e fazer alguma coisa pelo outro. Porque isso aí é o que nos ensina a palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, ser indiferentes a tantos desafios sociais que estão aí em torno de nós. Por essa razão que nós pensamos colocar como tema do Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer agora em novembro deste ano, pão em todas as mesas, para nos lembrar que a Eucaristia deve nos levar a olhar para o outro. Não podemos ser egoístas quando somos cristãos, mas temos que partilhar. E isso está muito dentro do espírito da caridade, que é o fundamento da fé cristã. Uma frase de São Tiago vai encerrar essa matéria como forma de incentivo e reflexão. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. E eu te levo agora até a região noroeste do Paraná, onde vamos conhecer o trabalho de uma família de agricultores com frutas cítricas. Acompanhe. O trabalho no campo faz parte da história da família Santander. São pelo menos 30 anos produzindo alimento e levando saúde ao consumidor. Em 2 propriedades que ficam no município de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, eles têm uma produção diversificada. Só de abacaxi são 25 mil pés que já estão começando a produzir. Também tem tomate em cultivo protegido, mandioca destinada à indústria e um belo parreiral de uva. Mas o carro-chefe mesmo é a produção de citros. A gente tem a laranja folha murcha, tem a pera rio, pera cravo, tem laranja lima, tem poncã, tem mexerica, tem limão, tem um pouquinho de tudo. Ao todo, são 9 mil pés de frutas cítricas que são vendidas em feiras em Maringá e em Nova Esperança. Uma atividade que requer dedicação e cuidados para garantir a qualidade. A gente planta, a gente colhe, né, com carinho, né, e leva lá com cuidado, né, para não bater, para não machucar, né, as frutas, no caso. Então, para a gente é uma maravilha isso aí. A gente levar, no caso, as frutas, né, bem conservadas, né. Um dos desafios na produção de citros é o controle de pragas e doenças. Por isso, o Lucas, que é engenheiro agrônomo, está sempre por perto para fazer o controle. Falando na parte de doenças, é o greening, né? Acho que é o grande desafio, né? Ele, quando detectado no pomar, essa planta tem que ser erradicada. Ele causa o definhamento da planta. A planta está ali sadia, começa um galho ali a amarelar e ele vai definhando a planta toda. E aí essa planta doente, se ela continuar no pomar, o psilídeo ele pode ali sugar ali aquela planta e vai transmitindo esse problema para outras do lado, né? Mesmo com os desafios, os produtores estão otimistas com a produção. É que, diferente do ano passado, as condições climáticas estão mais favoráveis. O ano passado foi complicado por causa do clima, né? Foi um ano muito seco, muito ruim de chuva, né? Também teve geada, que também prejudicou. E esse ano, graças a Deus, está chovendo bem regularmente, né? Então, uma questão de florada, segura florada, né? Então dá uma produção boa. Então, esse ano a gente está bem otimista. Com o clima ajudando e os produtores trabalhando com empenho, a diversificação em pequenas propriedades se mostra cada vez mais uma alternativa viável na agricultura familiar. É por isso que a família Santander está feliz com os resultados. O serviço nosso, assim, é bem complicado, é bem difícil, né?
principalmente do meu pai e da minha mãe, que está todo dia aqui no sítio, mas sempre é feito com muito carinho para poder levar um alimento lá de boa qualidade para os consumidores. A gente tem que estar sempre ali em cima olhando, né, cuidando com amor, com carinho, porque a planta tem que ser assim. Se não tiver carinho com ela também não funciona, tem que cuidar bem cuidado, né? Vamos ver uma professora deficiente visual do interior do Paraná que nos dá um exemplo de superação. Ela mostra que a vontade de viver e enfrentar desafios supera qualquer obstáculo. A Ana enxerga a vida de uma maneira diferente. Cega desde o primeiro ano de vida por causa desconhecida na época, ela supera os desafios de todos os dias e tem uma vida comum, como todo mundo. Ela é professora e mora pertinho da escola, vem a pé trabalhar. Conhece cada obstáculo, do caminho, da profissão, da deficiência, obstáculos da vida. Sempre teve falta de adaptações, igual eu acabei de conversar com você, o sistema é muito falho. A maioria das vezes eu estudava sem material, eu estudava um material depois que todo mundo já tinha feito as provas, já tinha acabado aquele conteúdo, depois que os meus materiais chegavam, entendeu? Então, assim, foi sempre muito complicado nesta parte. Mas Ana nunca desistiu, pelo contrário, se dedica ao mundo profissional, atuando na área da educação há 20 anos. Primeiramente na revisão de materiais em braille na Biblioteca Municipal, até se tornar professora de alunos cegos adultos. Hoje ela se encontrou ensinando para crianças que enxergam. E aí foi o meu medo, porque eu nunca tinha tido contato assim de trabalho com crianças que enxergam. Aí eu pensei, o mundo, não adianta a gente querer enfeitar, o mundo é 95% visual, 95% imagem, cores, luzes, expressão que a gente não tem, né? Que a pessoa cega não tem essa mesma expressão facial, expressão no olhar, não é a mesma coisa que uma pessoa que enxerga, né? Aí eu pensei, e agora? Criança ali é toda visual, como que eu vou fazer? Mas logo tirou de letra e cativou a criançada, que a tratam como deve ser, sem distinção. Eles respeitam muito ela, eles gostam dela. E ela tem um carinho muito grande pelas crianças, né? Então, esse carinho que ela tem, essa forma de conduzir o trabalho com eles, faz com que eles se aproximem ainda mais dela. Atualmente, ela realiza o trabalho de professora de reforço e passa o dia todo atendendo alunos que precisam de um auxílio mais individualizado na leitura, matemática, português ou o que mais for necessário. Ela usa materiais em braille, o que faz com que consiga ajudar o aluno de forma efetiva. Ter a professora Ana aqui para nós é todos os dias um grande desafio. Porque a gente, assim como ela aprende com a gente aprende com ela. Para nós, é um constante aprendizado, em todos os sentidos, né? Por exemplo, ver ela descer uma escada sozinha, muitas vezes, para a gente isso se torna, nossa, ela não vai conseguir, mas a gente vê que ela consegue. A tecnologia está a serviço da acessibilidade. Hoje, Ana conta com a tradicional máquina de escrever em braille, um computador com software atualizado e celular com comandos exclusivos para pessoas cegas na hora de realizar as atividades e leituras. E toda essa trajetória mostra uma vitória na luta contínua contra qualquer tipo de discriminação. Que a gente ajuda a quebrar esse preconceito que as pessoas têm, que cego se torna uma pessoa feia. É feio falar cego. Não, não é feio. É real. É cego mesmo, eu não enxergo. Né? E essa convivência com as pessoas assim faz parte. Tem preconceito. Se eu falar para você que não tem, eu tô mentindo. Mas assim a gente quebra com as crianças vão ensinando os adultos, sabe? E eu me sinto bem assim. Como sempre, as crianças ensinando os adultos. Parabéns, professora Ana, pelo seu trabalho. Agora vamos de futebol. Palmeiras enfrentou Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe. No Allianz Parque, Palmeiras e Cuiabá fecharam a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os donos da casa não perderam a oportunidade de sair de campo com a liderança do campeonato. Gabriel Veron fez o único gol da partida que deu a vitória ao Palestra. Final no Allianz Parque, Palmeiras, líder do campeonato 1, Cuiabá 0. Vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Com os resultados da 17ª rodada, a classificação do brasileiro ficou assim.
O Palmeiras segue líder com 33 pontos. O Atlético Mineiro vem em segundo com 31. Em terceiro, o Corinthians com 29 pontos. E em quarto, o Internacional, fechando o G4 com 29 pontos também. Na zona de rebaixamento, o América Mineiro é o 17º com 18 pontos. O Atlético Goianiense é o 18º com 17. O Fortaleza é o 19º com 14 pontos. E o lanterna do campeonato na 20ª posição é o Juventude, com apenas 13 pontos marcados. Um relatório anual sobre o desmatamento da Amazônia chama atenção após indicar que a maior floresta do mundo perde 18 árvores por segundo. O relatório anual de desmatamento, o RAD, foi publicado nesta semana e revelou que a maior floresta do mundo, a Amazônia, sofre com desmatamento acelerado. A pesquisa revela que somente em 2021, o Brasil perdia a cada hora 189 hectares, o que equivale a 266 campos de futebol. Ao longo do ano de 2021, foram 4.536 hectares por dia. O valor é 20% superior ao período de 2020. Por minuto, o ritmo da derrubada de florestas foi de 1,9 hectare por minuto, o que corresponde a 18 árvores por segundo. O relatório foi criado pelo projeto MAP Biomas, que mapeia as mudanças no território brasileiro, com a colaboração de universidades e ONGs. E antes de encerrar, eu quero te mostrar uma foto do espaço, mais especificamente aqui de Curitiba, no Paraná. A Estação Espacial Internacional fotografou Curitiba na noite do dia 4 de julho, enquanto orbitava cerca de 420 quilômetros da Terra. A imagem que você está vendo foi divulgada no domingo pela NASA em suas redes sociais. Além da capital paranaense, também é possível ver a região metropolitana. À noite do espaço, as ruas e avenidas de Curitiba parecem formar um complexo sistema circulatório vivo. Realmente uma bela imagem. Essa estação é um projeto conjunto envolvendo 5 agências espaciais. Ela está em órbita desde 1998 e tem sido continuamente ocupada por astronautas desde o ano 2000. Mais de 3.000 projetos de pesquisa foram realizados em seus laboratórios de microgravidade. A estação deve continuar em funcionamento pelo menos até 2030, segundo a NASA. O Pauta Aberta dessa terça-feira está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!